E aí, gente, beleza? Retomando os nossos estudos, né? Vocês tiveram comigo aí as aulas sobre a carreira da fiscalização de controle urbanístico e ambiental, falamos sobre a Lei 10.308/2011, falamos sobre o Decreto 14.648, já falamos com vocês também algumas coisas sobre a legislação do Código de Posturas e vamos começar uma nova etapa aqui com vocês sobre a Lei Orgânica do Município. É importante vocês entenderem que na hierarquia de lei, eu vou daqui a pouco mostrar uma ilustração para vocês, ela é a lei máxima do município de Belo Horizonte. Então, quando você vem fazer um concurso para a cidade de Belo Horizonte, o mínimo que se espera de você é conhecer a lei orgânica de Belo Horizonte. Fazer um parênteses logo no início, né? Nós estamos conversando muito com os nossos alunos lá no grupo de WhatsApp, e uma aluna me chamou no privado e falou assim: Medina, estou focada em ir para a prefeitura e tomar aquele cafezinho e comer aquele pão de queijo que você prometeu. E eu falei, você está no caminho certo, é isso mesmo. Nós estamos compromissados, eu pelo menos, né, os outros professores também, mas eu, compromisso pessoal, particular meu, de receber vocês com cafezinho e pão de queijo. Então, continuem focados, não desistam, não desanimem. Tem gente que pensa, tem muito engenheiro, muito advogado. Não, não preocupa com isso não. Né? A maioria dos nossos colegas que são fiscais de controle urbanístico e ambiental hoje não tem formação nem no direito, nem na engenharia, nem na arquitetura. A Simone, por exemplo, é formada na área de psicologia, nós temos gente da terapia ocupacional, tem gente de toda a gama de formação, e é isso que se quer mesmo. Queremos fiscais que tenham um conhecimento amplo, um conhecimento plural, e você, independente da área que você se desenvolveu, se formou, você tem plena condição de ser fiscal de controle urbanístico e ambiental. Então não desanime, não se assuste, você vai conseguir com a nossa ajuda chegar no seu objetivo, que é ser colega nosso aqui na prefeitura. Né? Como diz o Roberto Gonçalves, assim, você que quer ser nosso colega, então você quer ser nosso colega? Vamos comigo. Veja que foto bonita, né? Esse aqui é o nosso pirulito da Praça 7. Quem não conhece Belo Horizonte ainda, quem está aí de outra cidade, essa aqui é a Praça Central de Belo Horizonte. Num lado aqui nós temos a Avenida Afonso Pena, principal avenida, e cruzando com a Afonso Pena nós temos a Avenida Amazonas. E no meio, esse obelisco aí, carinhosamente apelidado por nós mineiros, por nós belo-horizontinos, de pirulito da Praça 7, tá bom? Se vocês ouvirem falar assim, vamos marcar no pirulito? É aí mesmo que nós vamos nos encontrar. Sobre a lei orgânica do município, é importante a gente falar aqui sobre o preâmbulo. O que é o preâmbulo da lei orgânica? O preâmbulo, se vocês forem na Constituição Federal, vocês vão ver lá também que existe um preâmbulo. É uma introdução à lei. É a lei? Não. Mas é o representante do povo dizendo o que aquela lei pretende. Nem toda lei tem preâmbulo, a maioria delas não tem, mas quando você fala em Constituição, quando você fala Constituição Federal, Constituição do Estado, normalmente vem um preâmbulo, e esse preâmbulo é importante para você entender qual é o espírito daquela lei, qual é a importância daquela lei. Então, lá em 1990, eu vou daqui a pouco falar com vocês a data da promulgação da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, lá em 1990, eles escreveram o seguinte: nós, representantes do povo de Belo Horizonte, investidos pela Constituição da República, então eles foram investidos pela Constituição da República, na atribuição de elaborar a Lei Basilar. O que é a Lei Basilar? A lei de base, fundamento do município de Belo Horizonte. Basilar da ordem municipal é uma lei autônoma e democrática, era essa a construção naquele momento, fundada, onde ela está fundada? No império da justiça social e na participação direta da sociedade civil. Então guardem isso, império da justiça social e participação direta da sociedade civil, e essa lei visa instrumentalizar o que é a descentralização e a desconcentração do poder político. Poder político como forma de assegurar ao cidadão, então é uma lei que vem para trazer segurança, assegurar ao cidadão o quê? O controle do exercício, de qual exercício? Do poder político. Acesso de todos à cidadania plena e convivência numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então essa é a ideia, esse é o escopo da lei orgânica do município. E aí eles vêm e dizem assim, promulgamos, sob a proteção de Deus,
a seguinte lei orgânica. Se vocês forem lá na Constituição Federal também, lá vai estar sob a proteção de Deus. Isso dá sempre uma discussão, um embate. Agora, vejam que aqui não está falando qual Deus, qual fé, está dizendo que cremos aqui, né, pelo menos cria-se naquele momento, em 1990, que o município de Belo Horizonte também está sob a proteção de Deus. Não sei se você crê, se você não crê, mas o fato é que na nossa lei orgânica, como na nossa Constituição Federal, aparece aí expressamente a pessoa ou a figura, a representação desse que protege e orienta todas as coisas. E aí nós vamos seguir com a nossa matéria. Bom, falei com vocês, a promulgação da lei foi de 21 de março de 1990. Vejam que essa data aqui, se vocês verificarem a data da Constituição Federal, vocês vão ver que ela é de outubro de 1988. Então, 88 nós temos uma Constituição Federal, na sequência nós vamos ter a Constituição do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Depois é bom vocês darem uma lida na lei, principalmente verifiquem lá quais eram os representantes municipais naquele momento em que a lei foi promulgada. Já adianto para vocês que boa parte deles já nos deixou, já não está mais habitando o planeta, como dizem por aí, né? Mas temos alguns lá e tem até um que vocês vão verificar que foi ministro recentemente, foi prefeito de Belo Horizonte e tem atualmente um filho como vereador na Câmara Municipal, que é o Patrus Ananias, e o filho dele hoje, o Pedro Patrus, está lá como representante. Então, continua atuando politicamente aí dentro de Belo Horizonte e também a nível nacional. E aí o artigo 1º da Lei Orgânica Municipal diz o seguinte: o município de Belo Horizonte integra com autonomia política e administrativa a República Federativa do Brasil e o Estado de Minas Gerais. Então, quando você vai vendo assim a divisão tanto da federação quanto do Estado, você vai ver que com autonomia política e administrativa, o município de Belo Horizonte integra, né, tanto a República quanto o Estado de Minas Gerais. E diz assim no parágrafo único: o município se organiza e se rege por esta lei orgânica, pelas demais leis que ele adotar, observados o quê? Os princípios constitucionais da República e do Estado. Então, os princípios constitucionais da República, que vocês vão estudar lá na matéria de Direito Constitucional, que vai ser dada, eles são fundamentais e eles são orientadores da organização do município de Belo Horizonte. E aí eu trago para vocês aqui uma representação da chamada pirâmide de Kelsen, né? Para quem não é da área do direito, para quem não conhece um pouco dessa matéria, vai se espantar e vai assim, mas eu não sabia que tinha um faraó com esse nome, Kelsen. Eu já tinha visto falar da pirâmide de Tutankhamon, de Quéops, mas Kelsen? Não, Kelsen não é um faraó. Já adianto para vocês que Kelsen era um jus-filósofo, um juris-filósofo, ou seja, ele era da filosofia do direito. E o Kelsen, ele trilhou ali, traçou uma teoria chamada da hierarquia das normas, né? Ele sistematizou isso numa pirâmide. O que ele quis dizer? Existe uma norma fundamental e existem depois, em termos de... Aqui são princípios gerais do direito, princípios fundamentais, e aí na hierarquia vem a Constituição Federal, e aqui TIDH quer dizer Tratados Internacionais do Direito Humano, que quando entram no ordenamento jurídico brasileiro, entram com o mesmo status de norma constitucional. Temos as emendas constitucionais, as leis complementares, leis ordinárias e tratados, MPs são medidas provisórias, os decretos, resoluções e portarias, aí você vai descendo, tem uma série de outras normas que estão aqui hierarquicamente subordinadas, mas na nossa pirâmide, o mais importante é a Constituição Federal. Para nós aqui, para a nossa matéria, a Constituição do Estado de Minas Gerais é relevante e a Lei Orgânica do município. Então, todo o fundamento da norma que você vai aplicar, que você vai poder colocar no seu dia a dia, tem que estar embasada e não pode estar em conflito nem com a Constituição Federal, nem com a Constituição do Estado, nem com a Lei Orgânica do município. Então eu trago essa hierarquia das normas para que você entenda isso. Não precisa estudar isso com detalhes, senão provavelmente não vai cair na sua prova,
Pode até ser que caia na prova de direito constitucional, mas você vai estudar isso lá com o professor de direito constitucional. É mais para você saber onde é que a lei orgânica do município está inserida nessa história toda de hierarquia das normas. Muito bem. Parece que deu um problema, mas já resolvido. Vamos em frente aqui. O artigo 2º diz aqui, vamos ver se vocês lembram disso em algum lugar, né? Todo poder emana do povo. Tem gente que acha que isso é balela. Tem gente que acha que isso é só historinha para boi dormir. Mas na Constituição Federal está escrito assim também. E aqui a lei orgânica volta a falar a mesma coisa, dizendo assim, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. Então, como que o poder que emana do povo é exercido? Através de representantes eleitos. No âmbito do município, quem são esses representantes? O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. São eleitos pelo voto direto, né? E também se pode exercer o poder diretamente, nos termos tanto da Constituição da República quanto dessa lei orgânica. Então, existe o exercício indireto por meio de representantes e existe o exercício direto do poder que você vai estudar conosco aqui durante essa aula. Mais uma vez, apaguei para ver se vocês estão atentos, acendi de novo e vamos em frente. Aí vamos lá, falei do exercício indireto, né? O exercício indireto do poder pelo povo do município se dá através dos representantes eleitos, né? Pelo sufrágio universal, voto direto e secreto, com igual valor para todos. Então, o voto ele tem igual valor para todos. Isso aqui já é matéria de direito eleitoral, nós não vamos entrar muito no detalhe, sufrágio universal, voto direto. Importante você saber o seguinte, existe uma forma de exercício indireto, que é através do voto, que é igual para todos, na forma da legislação federal. Que legislação federal? Código Eleitoral, né? E por representantes indicados pela comunidade nos termos dessa lei. Então, quando a comunidade elege ou indica representantes para determinadas funções dentro do município, é também exercício indireto do poder. Bom, e aí, o artigo 2º, parágrafo 2º diz, o exercício direto do poder, esse exercício direto ele se dá de que forma? Mediante o plebiscito, mediante o referendo, mediante iniciativa popular de processo legislativo e também através da participação na administração pública. O povo participa de alguma maneira na administração pública e isso é exercício direto do poder. Também na ação fiscalizadora sobre a administração pública. Nós que fazemos parte da administração pública, você que virá fazer parte junto conosco da administração pública, poderá sempre ser fiscalizado pelo povo. O seu trabalho pode ser fiscalizado pelo povo. Há instrumentos, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, a ouvidoria do município, são instrumentos de fiscalização do povo pelo poder público. O poder público fiscalizado pelo povo. E isso é muito interessante, porque isso torna cada um de nós mais alerta, mais preparado, né? Sabendo que nós estamos também, não somos senhores totais daquele poder, mas que esse poder é do povo e o povo tem direito de nos fiscalizar e de encontrar um bom serviço público, um serviço eficiente sendo prestado. E aqui o parágrafo 3º diz assim, a participação da administração pública e a fiscalização se dão por instâncias populares com estatutos próprios aprovados na Câmara Municipal. Então, quando eu falo em instâncias populares, é uma gama de instâncias, é uma gama de locais. Eu coloquei um link aqui, eu não sei se ele vai abrir, eu vou tentar abrir para vocês aqui, sair um pouquinho da visão de vocês, vamos ver se ele abre. Saber se ele abre e se ele volta. Muito bem. Abrir vai abrir, né? Está abrindo aí. O que é isso aqui? Vejam bem, nós estamos aqui no site da Câmara Municipal, né? E no resultado de pesquisa aqui, são os conselhos municipais que têm participação da Câmara Municipal. Eu acho que eu não vou conseguir abrir todos aqui, mas são, aqui olha, Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Educação, de Habitação, Mobilidade Urbana. Pelo que eu pude verificar aqui, são aproximadamente uns 30 conselhos diferentes, né? Uns 30 conselhos diferentes, que são essas instâncias populares onde não só a Câmara Municipal, o Executivo tem cadeira, tem assento, mas há assento também da sociedade civil.
O CDL muitas vezes nomeia alguns, associações de bairros, representações sindicais. Então, existem essas instâncias populares que as pessoas podem se candidatar como conselheiros e ir lá fazer parte. Conselho da pessoa com deficiência e muitos outros. Eu deixei aqui destacado aqui embaixo, vou abrir para vocês também, que eu acho importante só dizer para vocês uma coisa. Aqui nós temos um dos conselhos que seria um dos mais relevantes para nós aqui da fiscalização. Que conselho é esse? Não sei se vocês conseguem ler aqui, ó. Conselho Municipal de Política Urbana. Então, o Conselho Municipal de Política Urbana, ele é a instância revisora de toda a política urbana do município. Consequentemente, muito do nosso trabalho como fiscal de controle urbanístico e ambiental passa por lá e depende do que é discutido e decidido lá. Alguns licenciamentos complexos, alguns licenciamentos urbanísticos são tratados e deliberados lá. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que não vai dar para vocês lerem, mas o link vai estar no material de vocês depois vão poder conseguir entrar. Mas eu queria colocar aqui, ó, aqui, pela Secretaria Municipal de Política Urbana, nós temos como membro titular a nossa colega Raquel Guimarães Silva. A Raquel é uma colega fiscal de controle urbanístico e ambiental, que está numa diretoria lá da Secretaria Municipal de Política Urbana e tem cadeira como representante titular da Secretaria Municipal de Política Urbana lá no Compur. E aqui embaixo, ó, não sei se vocês vão lembrar dele, nosso colega Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni Grossi, também membro titular pela Secretaria Municipal de Política Urbana. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Nós temos fiscais de controle urbanístico ambiental hoje em posição destacada, inclusive o Pedro, que é um professor desse curso aqui, deu aula aqui para vocês, destacada no Conselho Municipal de Política Urbana. E vocês, quando vierem, venham e disputem cadeira nesses conselhos importantes para nós, porque é ali que o fiscal vai fazer ouvir sua voz, vai poder interferir, influir nos destinos da cidade. Então é importante, nós celebramos muito que colegas nossos hoje estejam ocupando essas posições de titulares e que venham mais colegas que possam fazer parte dessas instâncias de deliberação. Eles estão ali nomeados como representantes, um da Secretaria de Política Urbana e outro da Secretaria de Meio Ambiente, mas vocês poderão vir também e até por outras secretarias fazer parte desse trabalho. Muito bem, a lei orgânica do município ela continua dizendo que são objetivos prioritários do município, além dos que estão previstos no artigo 166 da Constituição do Estado, aí ela vai trazer um rol de objetivos prioritários. O primeiro deles é garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos. Depois disso, também assegurar o exercício pelo cidadão dos mecanismos de controle da legalidade e da legitimidade dos atos do poder público e da eficácia do serviço público. Então, eu falei que nós somos fiscalizados, mecanismos de controle tanto da legalidade quanto da legitimidade e também da eficácia. Outra coisa, preservar os interesses gerais e coletivos e promover o bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, credo religioso, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Vocês vão ver que coibir a discriminação vai aparecer em outros momentos da lei orgânica do município. Isso era uma coisa muito forte em 90, quando a lei foi promulgada, e ainda muito forte hoje. Hoje todos nós estamos trabalhando nessa questão de evitar qualquer tipo de discriminação. E também proporcionar aos habitantes, né, da cidade de Belo Horizonte condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e bem comum. São valores caros para a cidade de Belo Horizonte, a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. São valores macro, importantes, né? Algumas pessoas têm visões diferentes sobre o que é isso, mas está na lei que Belo Horizonte se preocupa com isso. Outro objetivo é priorizar o atendimento das demandas da sociedade civil, tanto da educação, quanto da saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social. Vejam quão grande é a responsabilidade do município, né? São muitas coisas, muitas demandas, e a gente vai tentando suprir, prover isso aí de várias maneiras. Preservar a identidade da cidade, do município, adequando às exigências do desenvolvimento também à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades.
Então, o crescimento é importante, o crescimento é desejável, mas não pode vir à custa da memória, da tradição e das peculiaridades da cidade. Então, isso tem que ser compatibilizado. É o nosso trabalho de fiscal compatibilizar isso todos os dias. Todos os dias nós estamos fazendo isso na rua. E valorizar, além disso, desenvolver a vocação como centro aglutinador e irradiador da cultura brasileira. Belo Horizonte se coloca como um centro aglutinador e irradiador da cultura, ou seja, nós aglutinamos e irradiamos. Não a Belo Horizonte sequer uma cidade que é farol, vamos dizer assim. Esse irradiador aqui, pensem num farol, brilhando a sua luz. Então, Belo Horizonte, ela recebe a cultura e ela difunde a cultura. Muito interessante, né? Até poético essa questão, mas é importante você saber que você vai trabalhar para uma cidade assim, que é uma cidade que tem vocação para contribuir com aqueles que estão no seu entorno. Bem, o parágrafo único diz que o município concorrerá nos limites da competência dele para a consecução dos objetivos fundamentais da República e os objetivos prioritários do Estado. Então, há uma convergência de fatores entre o município, o Estado e a Federação para que os objetivos fundamentais sejam alcançados. Eu trouxe para vocês aqui, não está na matéria do concurso, mas eu trouxe como ilustração o artigo 166 da Constituição do Estado, porque lá naquele que nós estamos falando agora, diz que além dos artigos 166, o município vai ter esses objetivos. Então, quais são os objetivos prioritários do Estado de Minas Gerais? Aqui do Estado. Então, é gerir os interesses locais como fator essencial de desenvolvimento da comunidade, cooperar com a União e com o Estado e associar-se a outros municípios na realização dos interesses comuns. Isso aqui, ó, são objetivos prioritários do município. Então, Belo Horizonte, como um dos municípios do Estado de Minas Gerais, tem esses objetivos prioritários. Promover de forma integrada o desenvolvimento social e econômico da população da sua sede e também dos distritos. Promover plano, programas e projetos de interesse nos segmentos mais carentes da sociedade. Estimular e difundir ensino, cultura, proteger o patrimônio cultural e histórico, o meio ambiente, combater a poluição. Vocês se veem aqui, a fiscalização de controle urbanístico e ambiental? Olha aqui, ó, cultura, proteção de patrimônio, proteção de meio ambiente, combate à poluição, né? O professor Marcelo Reis deu algumas aulas para vocês e quase 4 ou 5 delas falaram sobre poluição. Poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição do solo, poluição sonora, e nós estamos aqui dentro desses objetivos. Preservar a moralidade administrativa também é um objetivo prioritário do município. No artigo 4 da Lei Orgânica, já voltando aqui para a Lei Orgânica, diz o seguinte: o município assegura no seu território, nos limites da competência, direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, mais uma vez, a Lei Orgânica buscando na Constituição um fundamento, uma base para aquilo que acontece dentro do município. Falei com vocês que a questão da discriminação voltaria dentro da Lei Orgânica e aqui diz expressamente: nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com o órgão ou entidade municipal. Você teve um direito violado, ou pelo menos que você acha que foi violado, você sofreu algum tipo de prejuízo, você foi multado pela fiscalização e você recorreu, está lá na junta de recursos fiscais do seu recurso, você não pode sofrer nenhum prejuízo, nenhuma discriminação por isso. Ah, não, você entrou com recurso contra a fiscalização, então nós não vamos te atender. Isso não pode existir, aliás, não existe mesmo. Mas, se houvesse o caso de isso acontecer, estaria violando o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município. Então, é muito importante isso. Isso é uma garantia que o cidadão tem, que ele pode litigar contra o órgão, contra a entidade municipal, sem que ele sofra qualquer tipo de retaliação ou discriminação por conta disso. Outra coisa, todos podem reunir-se pacificamente, aí, sem armas, em locais abertos, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido que seja feito prévio aviso à autoridade competente, que no município é o prefeito ou quem ele delegar. Muitas vezes o prefeito vai delegar essa atribuição aqui para quem? Ou para a Secretaria de Governo ou para a Guarda Municipal, para fazer aquela gestão. O único requisito aqui para essa reunião livre, pacífica, é que você não frustre outra reunião para o mesmo local. Digamos que a torcida do Atlético
marcou uma reunião para a Praça 7. Aí a torcida do Cruzeiro quer marcar uma reunião para o mesmo lugar. Vai dar problema, né? Apesar que as torcidas aqui são muitas vezes amigas, se tratam bem, mas tem sempre um maluco no meio, né? Tem sempre um doido. E aí, para que isso não aconteça, ou digamos que o partido A, que é de direita, marcou uma reunião para a Praça da Estação e o partido B, que é de esquerda, quer fazer uma reunião no mesmo horário, no mesmo local. Não vai dar certo. Então, por isso o aviso prévio para que as autoridades municipais possam coordenar isso de forma que não haja problema para ninguém. Muito bom. Nos processos administrativos, qualquer que seja o procedimento, aí nós vamos observar os seguintes requisitos de validade. Vejam, está grifado aqui para vocês, requisitos de validade. Quais são os requisitos de validade de um processo administrativo? Digamos que na sua prova vem assim, são requisitos de validade do processo administrativo previsto na lei orgânica do município. Eu até não fiz essa questão não, mas já me surgiu aqui. Aí virá assim, publicidade, contraditório, defesa ampla ou ampla defesa, é a mesma coisa, mas vai aparecer, despacho ou decisão motivados. Então, se aparecerem essas hipóteses, você pode marcar que está certo. Se aparecer uma outra hipótese maluca lá no meio, você vai saber que não. Então, isso é o parágrafo terceiro do artigo 4º. O parágrafo 4º vai dizer o seguinte, todos têm direito de requerer e obter informação sobre projeto do poder público, ressalvados aquelas cujo sigilo seja temporariamente imprescindível à segurança da sociedade do município, nos termos da lei que fixará também o prazo em que ela deve ser prestada. Vejam o seguinte, todo mundo tem direito a chegar lá na prefeitura, só tem um projeto viário que vai passar aqui na minha rua, ou vão construir um determinado estádio de futebol, e eu quero saber do projeto, eu quero essa informação. Você tem direito de chegar lá e requerer, e a prefeitura deverá prestar informação. A menos que, por um período temporário, não pode ser definitivo, essa informação seja sigilosa. Pode ser que algum detalhe daquela informação ali não possa ser revelado naquele momento. Mesmo assim, a lei vai ter que fixar qual é o prazo que aquela informação vai ser prestada. Tá certo? É importante você ficar atento a isso, porque são direitos que nós temos de requerer informações que muitas vezes as pessoas não exercem. Outra coisa, independente do pagamento de taxa ou emolumentos, ou de garantia de instância, o exercício do direito de petição ou representação, bem como a obtenção de certidão, deve ser garantido para nós e o poder público deve fornecer no prazo máximo de 30 dias. Muitas vezes nós fazemos requerimentos, esse prazo máximo de 30 dias aqui a gente não vê sendo atendido, mas está na lei, é um prazo previsto em lei, desde que essa informação que você está requerendo, essa certidão que você está pedindo, seja para a defesa de direitos ou para esclarecimentos de interesse pessoal ou coletivo. Vamos dar um exemplo. Você, servidor público, tomou posse, está aqui na carreira, e você quer uma informação sobre quando é que você vai ter sua primeira progressão, quantos dias faltam, um quinquênio que você precisa. Você pode ir lá e pedir uma certidão, e o poder público vai ter prazo máximo de 30 dias para te responder, né? Claro, se ele não fizer, você vai ter que tomar providências judiciais ali dentro daquela questão. Muito bem, direito também de qualquer cidadão legal, ou entidade legalmente constituída de denunciar as autoridades quando houver prática de atos lesivos aos direitos dos usuários, né? Incumbindo também ao poder público, prefeitura, município, né? Apurar se é verdade, a veracidade, e aplicar as sanções cabíveis, sob pena de responsabilização. Então, você tem direito de denunciar. Você viu lá uma questão acontecendo, alguma coisa que é lesiva aos direitos dos usuários de um serviço público, você denuncia. Se o poder público, se a autoridade pública que recebeu essa denúncia não apurar, ele está ali sob pena de responsabilização. Vocês talvez vão estudar um pouco sobre isso na lei de improbidade administrativa, com o professor lá da área da matéria de direito administrativo, direito federal, né? Mas a responsabilização é possível aqui nesse caso de omissão. E aí, o artigo 7º, o parágrafo 7º do artigo 4º vai dizer assim, nos termos da lei, ou seja, será punido nos termos da lei, o agente público que no exercício das suas atribuições, independentemente da função que ele exerça, violar o direito previsto nas Constituições da República ou do Estado, né? Eu até coloquei aqui embaixo
vocês não tiveram no conteúdo programático do concurso, não veio a Lei 7169 de 30 de agosto. Mas depois que vocês tomarem posse, eu sugiro que vocês leiam. Não leiam agora, porque vai ser mais uma coisa para vocês. Mas depois leiam. Por quê? Porque traz ali o Estatuto do Servidor Público, né? E o que acontece com isso? Se você vier, por algum motivo, sofrer um processo administrativo disciplinar quando você estiver já na prefeitura, você vai, aqui quando fala nos termos da lei, é nessa lei aqui, 7169, é o Estatuto do Servidor. É claro que se você for um secretário de Estado, de município, uma alta autoridade, a lei é outra. Existe um código de ética das autoridades, né? Então, é outra lei, mas sempre vai ser nos termos da lei e sempre será com direito a contraditório, ampla defesa, você poderá certamente se apresentar a sua defesa. Vou tomar um golezinho d'água aqui. E vamos para o parágrafo 8º do artigo 4º ainda. Veja que nós ainda estamos só no artigo 4º da lei, e essa lei tem mais de 230 artigos. Então nós vamos trabalhar bastante ainda a lei orgânica do município. Mas não assuste não, é pouca coisa, rapidinho vocês vão estar craques na lei orgânica. E o artigo 8, o parágrafo 8º diz: incide penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou de função de direção em órgão ou entidade da administração pública o agente público que deixar de injustificadamente sanar, dentro de 60 dias da data do requerimento do interessado, omissão que inviabilize exercício de direito previsto na Constituição da República, do Estado ou nessa lei orgânica. Então, se você percebeu uma omissão que está impedindo você de exercitar um direito, você pode falar isso ao poder público, através, claro, de documento, e se nesse tempo de 60 dias aqui, o diretor do órgão, né, a autoridade administrativa não tomar providência, ele pode, inclusive, perder o cargo, ser destituído daquele cargo ou daquela função. O parágrafo 9 diz que o poder público coibirá todo e qualquer ato discriminatório. A discriminação, mais uma vez. Se há uma coisa que Belo Horizonte não quer, não aceita discriminação. Todo e qualquer ato discriminatório, nos limites de sua competência, dispõe na forma da lei sobre punição de agentes públicos e dos estabelecimentos privados que pratiquem tais atos. Bom, e aí vedações para o município. Lembra que eu falei com vocês, quando vocês virem essa palavra vedado, né, uma palavra que não é tão comum, tão corriqueira no nosso vocabulário, é proibido, vedado é proibido, não pode, né, se vocês quiserem escrever, riscar, façam isso. É vedado ao município estabelecer culto religioso, ou igreja, ou subvencioná-lo, ou seja, investir dinheiro, colocar dinheiro, embaraçar o funcionamento, ou manter com eles, com seus representantes, relações de dependência ou de aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Então o município não pode ter igreja, não pode ter culto, não pode pôr dinheiro nessas atividades religiosas. O que o município pode fazer é colaborar com o interesse público. Estamos tendo aqui na igreja tal uma campanha que vai beneficiar todo o bairro. O município pode entrar ali como parceiro, como colaborador. Mas o município não pode escolher um determinado culto religioso, seja ele de uma vertente ou de outra vertente, né? Só para adiantar para vocês, existe na cidade de Belo Horizonte uma lei que dispensa os templos religiosos de obtenção de alvará de localização e funcionamento. Às vezes a gente recebe uma denúncia: a igreja do lado da minha casa não tem alvará. A resposta nossa, olha, por lei, pela lei, eu não vou... depois eu digo para vocês qual é o número da lei, ela não vai cair no concurso de vocês, tá? Só para vocês saberem, mas pela lei, a igreja, o templo religioso, ele está dispensado de obtenção de alvará. Certamente, com base até nesse dispositivo aqui, que diz que é vedado embaraçar o funcionamento. Então, o funcionamento tem que ser livre. Muito bem. É vedado ao município também recusar fé a documento público. É vedado criação ou distinção. Isso aqui é o inciso 2, tá? Parece que ficou com um aqui, mas é o inciso 2. Criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação de uma ou outra entidade da federação. Infelizmente, de vez em quando, a gente vê algumas piadinhas. Fulano é não sei de onde, do Brasil. Esse tipo de situação, nem por brincadeira,
o município admite. Não podemos distinguir entre brasileiros ou entre unidades da federação. Até porque Belo Horizonte, Minas Gerais, é formado de uma união de pessoas de todos os estados, e a gente não tem vocação para discriminação ou para separação. Bom, chegando já ao final, né? Chegando ao final dessa aula, espero que essa aula não tenha sido tão cansativa assim, mas a gente sempre chega no final testando o conhecimento. E aí a pergunta é, você está preparado para a minha pergunta e para a prova? Espero que sim. Nós vamos começar a esquentar as baterias aqui. Então a pergunta é a seguinte: de acordo com a lei orgânica do município de Belo Horizonte, são requisitos de validade dos processos administrativos? Lembram que eu falei com vocês que podia cair na prova? Parece que eu estava antevendo que vinha um teste de conhecimento, né? Exceto, quando, eu não vou fazer isso aqui não, porque a televisão não me permite, mas grifem aqui, ó, faz assim, ó, vou pôr aqui, ó, eu tenho falado isso nas correções de aula, ó, exceto, aí você fala assim, proibido, proibido, errado, entendeu? Para que você não se esqueça de que é isso que o examinador está querendo que você marque, porque se você não lembrar, você pode correr o risco de marcar aquilo que está certo. Então, são requisitos de validade dos processos administrativos, exceto. Então, despacho motivado é requisito do processo? Decisão motivada é requisito? Publicidade é requisito? Sigilo das partes é requisito? Você, meu aluno, Marcelo Reis, que está atrás das câmeras aí, se você fosse responder essa questão, você responderia alternativa A, B, C ou D? O professor Marcelo Reis, ele deu uma sugestão ali, eu não vou dizer para vocês, não vou revelar qual a resposta dele, mas eu adianto para vocês que a resposta dele está... Tan, 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 tan. Depois eu falo. Vamos lá. E uma segunda questão. De acordo com a lei orgânica do município de Belo Horizonte, ao município é vedado. Olha o vedado de novo aí. Vedado. Vamos lá? Proibido, errado. O que o município não pode fazer? O que é vedado ao município? É vedado ao município coibir ato discriminatório? É vedado ao município estabelecer culto religioso? É vedado ao município recusar fé a documento público? Ou é vedado ao município criar ato discriminatório? Então, qual é a proibição? O que o município não pode fazer? O professor Marcelo Reis está aí, está atento? Já descobriu sua resposta? O professor Marcelo Reis já está ali, já está com a caneta na mão, ele vai fazer a prova, vai gabaritar. E a sorte de vocês é que ele vai gabaritar a prova, mas ele já não precisa mais ser fiscal de controle urbanístico e ambiental. Então ele não vai disputar a prova com vocês. Bom, eu não pus a resposta aqui, deixa eu ver. Aqui nós já vamos para o final, né? Então eu vou voltar aqui e depois, conforme a gente tem feito, a gente tem gravado alguns vídeos para responder essas questões, mas vocês que ficaram até aqui merecem, né, ter a curiosidade revelada. Aqui é o seguinte, requisitos de validade dos processos administrativos. Se vocês quiserem depois grifar, é importante. Quando você vai para a lei fala que é requisito de validade o despacho e a decisão motivada. Então, esses dois aqui já estão num inciso só. E aí a malandragem, às vezes, do examinador é quebrar isso em dois dispositivos para que você fique assim sem saber, mas ambos estão corretos. Tanto o despacho no processo administrativo quanto a decisão precisam ser motivadas. Você precisa conhecer os motivos daquela decisão, para quê? Para que você possa contestá-los se eles não estiverem corretos. A publicidade também é requisito de validade. Por quê? Porque você precisa da publicidade das decisões. Não só para aquele que está envolvido no processo administrativo, mas para terceiros que não concordem com aquela decisão, que eles possam impugnar uma decisão, contestar, discutir. E uma das coisas que não é requisito é sigilo das partes. Alguns processos, raros processos, as partes são sigilosas, mas não é requisito de validade da maioria dos processos. Então, essa questão aqui, a primeira, a resposta seria 1, né? Nós vamos marcar a letra D. E a 2, qual que nós vamos marcar? Vamos pensar aqui. Pensando todos juntos, é vedado ao município. O que é vedado? Então, são
4 alternativas, 3 são proibidos ao município e uma delas não. Qual aliás, nós queremos o errado, né? Então, 3 não são vedados ao município e uma é. Então, é vedado ao município coibir atos discriminatórios? Na verdade, não é vedado, é imposto ao município. O município tem que coibir, não é proibido a ele coibir. Na verdade, o que se espera do município é que ele coíba, que ele impeça qualquer tipo de ato discriminatório. Então, já estou dando um spoiler para vocês, a resposta aqui da primeira é a letra A. Então, e as outras estão corretas? Estão. É verdade estabelecer culto religioso? É, eu falei isso com vocês, não pode ter uma igreja do município. Recusar a fé a documento público também, o município não pode fazer isso. E criar ato discriminatório. Se o município não pode, deve coibir, ele não pode criar um ato discriminatório. Se o município cria algum ato discriminatório, ele está contra a lei orgânica do município. Então, letra D de detonei e letra A de aprovei. Então, detonei na primeira, aprovei na segunda, pode vir para cá, para a Prefeitura de Belo Horizonte, tomar cafezinho conosco, comer pão de queijo. É isso que nós esperamos. Qualquer dúvida, está aí, professor Medina, meu e-mail, nós estamos lá no Instagram também, medina@prourb. Qualquer coisa, nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço, em breve estaremos juntos na segunda aula da Lei Orgânica do Município.